Pansieri já está com a gente. Pansieri, muito boa tarde. Uma noite agitadíssima no Cruzeiro com a notícia de que Rafael Cabral está deixando o clube. Boa tarde. Boa tarde, João. Um abraço para você, pro Panzi, todo mundo que nos acompanha agora aqui no Bastidores. Ô, João, confesso para você que foi uma noite daquelas, né? E a gente fica na apuração e vira a noite e vai buscando daqui, dali, detalhe, né? De um jogador que é tão importante na história recente do Cruzeiro, né? Mas que vivenciava, né? A palavra é essa, vivenciava falhas, né? E aí a cobrança é inevitável por parte do torcedor. O que eu posso trazer, João? Ontem ele trabalhou normalmente com os companheiros na Toca da Raposa. Fez a atividade normalmente. Inclusive, João, esse detalhe que é fundamental na apuração. Como titular. Começaria a partida hoje, daqui a pouco. Estamos também indo para o Mineirão daqui a pouquinho. No Mineirão, essa partida contra o Botafogo começaria hoje. Essa é a apuração certeira. Seria, mais uma vez, o escolhido pelo Seabra para começar o jogo. Porém, inclusive sai a lista de relacionados por volta de 6h20. Eu entro com essa lista na turma do bate-bola e falo, ó, Léo Figueiredo, Rafael Cabral tá aqui, firme e forte, vai pro jogo, Neres também segue na defesa. Até então tudo bem. Só que o que acontece? Ele não se concentra. O Rafael Cabral não foi pra concentração. Ele não apareceu na concentração. Por quê? O motivo explicado ali já no apito final e a gente fazendo esse desdobramento também ao longo da manhã de hoje. Ele tem uma possibilidade de deixar o Cruzeiro. Qual é essa equipe? Qual que é essa equipe que poderia ir o Rafael Cabral? Você se lembra, você se recorda que recentemente ele esteve, inclusive, aqui no nosso programa, no Bastidores, batendo um papo com a gente, ali no aniversário do Cruzeiro, e ele ali confirmou que teve uma sondagem, uma conversa do Santos, querendo ele naquela ocasião, que era ali o fim de 23 para o início de 24. Queria o futebol do Rafael Cabral, o Santos. O Santos tem um lado emocional, um lado de ter sido a base do Rafael Cabral, de ter sido o mais jovem goleiro a conquistar uma Copa Libertadores da América, de ter participado daquele time com o Paulo Henrique Ganso, com o Neymar e companhia. Ele deixou o nome dele no Santos. Só que na época não foi. Ele falou que estava no projeto do Cruzeiro. Só que essa situação pode ser, né? Estou colocando numa condicional, pode ser um encaminhamento, será que para o Santos? Já que o Santos está à procura de um goleiro, porque o João Paulo não vem, João, correspondendo muito, essa é a informação. E sendo assim, Anderson hoje começa no gol do Cruzeiro. E uma informação que a gente pode trazer há pouco também no itatiaesporte.com.br, goleiro Otávio, do Sub-20 do Cruzeiro, foi acionado para também essa composição de banco de reservas. João, essa é a informação. Vamos por partes. Primeira parte. O Rafael Cabral deixar o Cruzeiro num momento desse de desgaste, eu acho um fato absolutamente normal. Talvez o nível de pressão não permita mais a ele ter a tranquilidade para atuar em alto nível no Cruzeiro. Não vejo problema nenhum. Acho que pode ser bom para ele, Cabral, e pode ser bom para o Cruzeiro também. O Rafael Cabral já não vem bem há algum tempo. Ele tem um inegável desgaste com a torcida do Cruzeiro. O torcedor não tem mais paciência com ele. E isso fruto de erros que ele teve, de falhas muito graves que ele teve. O torcedor do Cruzeiro perdeu pelo Rafael Cabral a confiança. Eu não sei se isso também chega no elenco, mas pode chegar. Então eu não vejo nada demais, Edu Panzi, numa saída do Rafael Cabral. O que me preocupa no Cruzeiro não é a saída do Rafael Cabral. É a maneira como o Cruzeiro está lidando com os seus problemas de uma forma que não tem nenhuma conexão do discurso com a prática. Eu disse isso aqui essa semana. O Cruzeiro vem com um discurso muito bonito. Somos profissionais, aqui é tudo muito estudado, é tudo muito pensado, é tudo muito planejado. Aí dentro do pensamento e do planejamento, no ano passado entrou o ano com um técnico que não queria ficar. Jogou fora o Campeonato Mineiro e esse técnico saiu do Cruzeiro. Aí buscou um técnico com o discurso de que era o mesmo planejamento, o mesmo perfil de jogo, estudaram o mercado, foram lá em Portugal e buscaram o Pepa para o lugar do Pesolano.
O Pepa também saiu sem muitas explicações. Até hoje, o Cruzeiro nunca explicou claramente os motivos que levaram à queda do Pepa, que fazia um bom trabalho. Então, a convicção que tinha no Pesolano caiu rapidamente, a convicção que tinha no Pepa caiu rapidamente. Buscaram uma coisa meio troncha, que foi aquela chegada do Zé Ricardo, que ninguém nunca entendeu como é que chegou, mas todo mundo concordou com a saída. Não tinha nada a ver o perfil Zé Ricardo com o perfil dos dois anteriores. Então, a tal da convicção profissional também não estava muito clara ali daquele jeito, daquele momento. Colocam um técnico da base para trabalhar e salvar o time na reta final do Brasileiro. Junto com o Autuori. Junto com o Autuori. Todo mundo elogia esse cara. Não tem a convicção para esse cara assumir o time para a temporada. Vão lá no México e buscam um técnico argentino pela convicção, pelo espírito profissional, pelo estudo. Essa convicção durou 3 meses. Em 3 meses o cara foi mandado embora. E aí quem que eles foram buscar? O mesmo que estava aí no final do ano passado, que no ano passado não tinham a convicção de que ele era a solução. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso do goleiro é a mesma coisa. Se o Cruzeiro acha que o Rafael Cabral não tem condições de jogar pelo Cruzeiro, ele não devia estar relacionado para o jogo de ontem. Ele não devia estar escalado, pré-selecionado para o jogo de ontem. O Cruzeiro divulgou ontem, 6 horas da tarde, a lista de relacionados para o jogo com o Rafael Cabral. Então o cara que às 6 da tarde o Cruzeiro tinha convicção nele para jogar, às 10 da noite já não tinha mais. Então, me estranha muito. O discurso não combina com a prática, Edu. E esse talvez seja o maior problema do Cruzeiro hoje. Porque você fazer um PowerPoint muito bonito é fácil. Você colocar uma empresa de pé é difícil. Você fazer um business plan lindo, maravilhoso para apresentar é fácil. Você transformar aquilo em realidade prática, num mercado competitivo em qualquer área, é muito difícil. Papel aceita qualquer coisa e falar até papagaio fala. Agora, nós estamos precisando ver a convicção do Cruzeiro na prática em suas atitudes. Porque o que a gente vê na prática não condiz com aquilo que a gente escuta na teoria. O caso das mudanças de técnico do Cruzeiro comprovam isso. E esse caso do Rafael ontem, para mim, é a gota d'água no descolamento do discurso do Cruzeiro, que é muito bonito, com a prática do Cruzeiro, que está muito longe do discurso. Eu não consigo entender como é que o cara, às 6 da tarde, tem a convicção dele ser o titular, às 10 da noite. Verdade. O cara já não serve mais, tá indo embora. Eu não tô dizendo nem que ele sirva não, Edu. Só que se ele não servir às 10 da noite, ele já não devia servir às 6 da tarde. Se o Seabra não servir em janeiro, ele passa a servir em março? Aonde foi esse trabalho espetacular pro Seabra passar a servir? No Bragantino B? E ninguém nem acompanhou. Me desculpa, mas eu acho que o Cruzeiro tem descolado a realidade da sua fala da realidade da sua prática. E descola mais ainda quando tem uma postura agressiva com todos que criticam. Talvez se o Ronaldo, ao invés de ir para a rede social, julgar para a plateia de quem criticava os problemas do Cruzeiro, tivesse tido a humildade de ouvir, ou se quem escreveu as coisas que escreveu para o Ronaldo tivesse humildade de ouvir, talvez a situação não estivesse onde está. Porque tem uma intolerância enorme a críticas, o Cruzeiro de uma maneira geral, e as pessoas que estão no Cruzeiro, muitas delas, estão precisando abrir um pouquinho mais os ouvidos, tomar a vacininha contra presunção, prepotência, arrogância, baixar a bola e entender que críticas construtivas precisam ser bem-vindas. Críticas construtivas precisam ser ouvidas. Porque não adianta ficar bravo com quem critica. Será que alguém está achando que o caminho está certo? O Cruzeiro estreia hoje no Campeonato Brasileiro, às 5 horas da tarde. O goleiro que vai jogar pelo Cruzeiro, ninguém sabe quem é. O técnico chegou 1 semana atrás, é o mesmo técnico que não serviu há 3 meses atrás. Será que alguém está achando que isso está legal, que isso está certo, Edu? Ô, João, eu acho que falta uma coisa no Cruzeiro muito importante. Você ser dono de uma empresa de comunicação, ser dono de uma empresa de automobilismo, você ser dono de uma empresa de cosméticos, é muito diferente de você ser dono de um clube de futebol.
um clube de futebol tradicional, um clube de futebol grande, um clube de futebol no Brasil, onde o futebol é o principal esporte. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que entre as pessoas que tomam decisão dentro do Cruzeiro falta sentimento. Falta entre as pessoas que decidem a vida do clube sentir uma dor no peito, sentir uma dor de torcedor numa derrota, numa crise, e não apenas uma dor no bolso, uma dor no projeto. Acho que falta sentimento, falta um pouco mais de Cruzeiro entre as pessoas que tomam decisões dentro do Cruzeiro. Falta um pouco de uai dentro do Cruzeiro, sabe? Falta um pouco de arreda dentro do Cruzeiro. É muito sotaque de fora, não há um sotaque mineiro, falta sentimento entre as pessoas. Eu falei isso no ano passado e recebi uma ligação de uma pessoa ligada à alta cúpula do Cruzeiro dizendo que nós estávamos sendo extremamente injustos. Então, é isso. Talvez se escutassem um pouquinho mais, se fossem menos sensíveis a críticas construtivas, porque quando qualquer jornalista decente, honesto, aqui de Minas, ou de qualquer canto do Brasil, critica com base, com lógica, todo mundo quer o crescimento, todo mundo quer a melhoria. O que a gente quer ver é o Cruzeiro de volta ao seu lugar. E aí falta um pouquinho de humildade para as pessoas de entenderem que talvez eles tenham as melhores intenções, mas não estão tendo as condições técnicas de implementar o que eles dizem que querem implementar. E aí, Edu, completando o que você disse, se você me permite, sim, eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade. Um pouquinho de paixão. Um pouco de paixão, um pouco de amor, um pouco de... Mas acho que também falta um pouco de humildade e, acima de tudo, nesse momento, eu acho que talvez esteja faltando até um pouco de técnica. De técnica. Porque eu topo aqui discutir com qualquer um do Cruzeiro. Me expliquem, o espaço está aberto aqui. Qual foi a lógica da troca de todos os técnicos que o Cruzeiro teve ano passado? Renato Larcamon. Qual a lógica para trazer o Zé Ricardo naquele momento? Aonde combina Zé Ricardo com Pesolano, com Pepe e com Larcamon? Ali foi desespero. Tá, mas... É um erro. Você não pode agir no desespero. Entendeu? E aí, qual que é a lógica para o cara que não servia há 3 meses, servir agora? Se o Larcamon servia, porque se você contrata o Larcamon é porque você tem convicção de que ele é bom. Com 3 meses a convicção passou. Estavam errados a respeito do que analisaram do Larcamon, estavam errados a respeito do que analisaram do Seabra, ou estão errados nos 2 casos? O único treinador que ficou no Cruzeiro foi o Pesolano. E que queria sair e mantiveram, que eu acho que também foi um caminho errado tomado. No caso do Larcamon é ainda mais grave, João, porque quando vem essa palavrinha convicção e a entrevista do Pedro Martins, que foi para mim um grande desastre, né, naquele meio de semana, ele fala que antes da final a decisão da saída do Larcamon já havia sido tomada pela diretoria do Cruzeiro. Por que não fizeram igual o Atlético que mandou o Filipão embora antes da decisão? Porque no Atlético tinha a convicção de que o trabalho não estava funcionando. No Cruzeiro, a palavrinha aí de novo. Se tivesse convicção de que o trabalho não estava funcionando, João, eles tinham uma data FIFA. Mandassem embora, como o Atlético fez. Eles tinham uma data FIFA. Não mandaram, o Atlético não mandou o Filipão embora? O Seabra, no jogo contra o Aliança, estaria completando 26 dias de trabalho. Olha o tempo que foi perdido, porque simplesmente não havia convicção. O Larcamon foi mandado embora porque perdeu o Mineiro para o Atlético. Mas aí, Edu, é o que eu estou dizendo, que além de tudo que você disse, que eu concordo, que falta... um pouco mais de paixão, de sangue envolvido, mas só paixão também não resolve, porque o Cruzeiro já teve um monte de apaixonado incompetente no passado. Claro que não. Um monte. Ninguém precisa duvidar da paixão de alguns que passaram pelo Cruzeiro. É uma pitada de paixão. Mas tinha incompetência. Me preocupa, Edu, é a parte técnica. Porque quando você fala o seguinte, não, paixão não resolve, tá bom, então vamos isolar a paixão. Mas se tecnicamente estiver sendo feita uma coisa muito bem feita, você rompe as dificuldades. O que me preocupa agora são as decisões técnicas. Porque quando o discurso da SAF do Cruzeiro aqui é profissional, aqui é análise técnica, aqui é scout, aqui é dado, aqui é número, aqui é planejamento, aqui é estudo. Beleza. Mas o discurso não está combinando com a prática. Porque onde tem esse estudo todo, onde tem essa técnica toda... Você não tem um goleiro escalado para estrear no Brasileiro às 6 da tarde de sábado e liberado para ir embora às 10 da noite do mesmo sábado. Isso aí só tem uma justificativa, né? Nesse caso do Cabral tá na lista de relação, ter treinado entre os titulares e da noite pro dia
está sendo negociado, para mim só tem uma justificativa. O Cabral chegou para a diretoria e falou, olha, pintou isso aqui, eu prefiro sair. Talvez isso não tenha partido do clube. Para mim, a única justificativa. A ideia da saída da noite para o dia partiu do goleiro, do profissional, o Rafael Cabral, que treinou, que estava entre os relacionados e à noite ligou para a diretoria e falou, ó, acabou de pintar isso aqui, eu recebi, avaliem, eu quero sair. Eu não estou trazendo informação. Para mim, é a única justificativa plausível para um cara treinar, para um cara ser relacionado e para um dia seguinte não servir mais. Mas se esse cara já está com esse desejo, alguém no Cruzeiro já devia ter conversado com ele antes para estudar e entender a situação dele. E se ele já está com esse desejo e com esse sentimento de que ali já não é mais o lugar dele, ali ele já não deveria mais estar. Às vezes isso surgiu ontem mesmo. Havia um contato anterior que ele falou, não, surgiu não ontem, quero. 7 horas da noite, o cara sai às 8? Não, isso pode acontecer, João. Por exemplo, um contato que aconteceu no início do ano, ele agradeceu, não quero mais, pode até ser com o Santos. E o Santos vendo, ou outro clube, tudo isso que está acontecendo, tenha entrado em contato novamente com ele. Com isso eu concordo, Edu. Com isso eu tô supondo, eu tô viajando. Com a sua suposição, acho até que ela tem a única justificativa, uma João. base fática possível. A única justificativa. Tá? O que eu não concordo é que o Cruzeiro fique à deriva de uma decisão unilateral do jogador. Concordamos. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se o Cabral não se sente mais à vontade para jogar no Cruzeiro, a proposta pode ter surgido ontem às 8 da noite. Mas o sentimento não surgiu ontem às 8 da noite. O sentimento vai crescendo. Por que o Cruzeiro não estancou esse sentimento antes mesmo? Porque se o cara não se sente mais à vontade para jogar no Cruzeiro às 8 da noite no sábado, ele não deitou lá na Toca da Raposa e falou assim, ó, vou tirar um cochilinho aqui. Ah, saí do treino, jantei, tirei um cochilo, acordei do cochilo, ó, quero mais jogar no Cruzeiro, não. Não foi isso, Edu? Eu acho que alguma coisa aconteceu, pode ser uma proposta. Gente, deixa eu só entrar nessa história. É porque o Cabral treinou cedo, almoçou e foi liberado. Né? Ele é liberado à tarde, depois do almoço. Às 8h30, 8h40, vamos colocar assim, eles voltam pra janta e começar a ver vídeo, alguma coisa, né? Já tem alguma coisa de vídeo, né? Na véspera do jogo. Então, nessa volta, João Panzi e a nossa audiência da Itatiaia, ele não retorna. Ele não retorna para a Toca da Raposa às 8h20, às 8h30. Mas às 6 da tarde... Ele já avisa que não vai Mas às 6 da tarde... Mas às 6 da tarde o Cruzeiro divulgou a informação de que ele estava concentrável. Ele estava relacionado para o jogo. Exatamente, João. Então, o que eu estou dizendo é... Esse cara amadureceu o sentimento de deixar o Cruzeiro já há algum tempo. O que me espanta é ele ter a convicção de deixar o Cruzeiro e ninguém no Cruzeiro ter tido essa convicção. Entendeu? Porque se o cara tá convicto de deixar o Cruzeiro, alguém no Cruzeiro também já devia ter sentido isso. Pô, esse cara não tem mais condição de jogar aqui. Essa é uma conversa que tem que acontecer. Claro, ele não podia estar relacionado pro jogo. Porque não brota. Ele não foi em casa, almoçou com a família e falou, ó, treinei hoje, tô escalado como titular para amanhã, mas vambora. Não foi. Isso vem amadurecendo. Não tem dúvida. Até pro Santos apresentar uma proposta pro cara, isso já vem de alguns dias. Isso já vem de alguns momentos. Mas você entende que essa é a justificativa mais plausível? Eu concordo com a justificativa do ponto de vista do atleta. O que eu discordo é do ponto de vista do Cruzeiro. Eu também. Porque o Cruzeiro deveria ter tomado a mesma atitude que ele tomou. Ele está certo, Cabral. Errado está o Cruzeiro de não ter feito a mesma coisa. De ter permitido que tivesse colocado, relacionado como titular, treinado como titular, um demissionário. Ué, tem alguma coisa errada nisso, Edu. O errado não é o Cabral, não. Errado é o Cruzeiro. João, mas o Cruzeiro... Desculpa entrar na história, João, mas do Cruzeiro nessa semana teve um negócio muito parecido. O Larcamon deu treino de manhã e foi demitido à tarde. Mas o Pansieri... semana. Ele deu treino de manhã e à tarde Pansieri, deu tchau. isso só reforça o que eu tenho dito aqui. Que o discurso do profissionalismo, da organização, do planejamento... Quando você escuta as falas, como a do Pedro no meio da semana, o sentimento que dá é o seguinte, ó, aqui é todo mundo muito profissional. O nosso nível de profissionalismo talvez não esteja sendo compreendido por vocês que estão aí fora.
Falta a vocês o mesmo nível de compreensão, de capacidade, de entendimento do processo, do que é o futebol profissional, que nós temos. Quando eu escuto algumas pessoas do Cruzeiro falando, o sentimento que eu tenho é esse. Nós somos os fodões, os profissionais, e vocês estão aí no mundinho de vocês, baixem a bola e aprendam conosco o que é gestão profissional de futebol. O que pode acontecer, tem gente que de fato é muito competente e muito acima da média. Só que isso não é demonstrado no discurso, isso é demonstrado na prática. E a prática do Cruzeiro, ela não está casando com o discurso, Edu. Isso é fato, isso é muito fato e já não é de agora, não é 2024. Vem de 2023, que foi o pós-Série B, Série A, e que as coisas começaram a acontecer e erros, e aí não é nenhuma opinião, é fato, erros consecutivos e repetidos. O erro que aconteceu com o Pesolano, da manutenção de um cara que não queria ficar, ele se repetiu com o Larcamón, de um cara que a diretoria já havia decidido que ele não ficaria, e ainda assim ele foi jogar uma final de campeonato estadual, João. Ainda assim, ele dirigiu o time numa estreia de Copa Sul-Americana. Um cara que a gestão já sabia que não ficaria. Isso tudo com 20 dias de prazo para outro profissional que poderia ter chegado e começado e recomeçado o trabalho dentro do clube. Então a convicção, ela só fica no discurso. E isso tudo com um processo que é o seguinte: as convicções, elas vão caindo como castelo de carta. Isso. Que eram convictos do Pesolano. O Pesolano já queria ter saído, saiu. Aí eram convictos do Pepa. Ninguém entendeu até hoje a demissão do Pepa, Resultado. que não fazia um trabalho ruim. Resultado. Aí contrataram um técnico que ninguém entendeu, era um jabuti na árvore. Ninguém sabia como é que foi parar lá. Aí deram uma chance para um profissional da base. Esse cara não serviu, liberado para ir para o Bragantino. Foram dentro da convicção buscar um novo estrangeiro. A convicção com ele já acabou do mesmo jeito que chegou. Resultado. E aí o cara que não servia voltou. O goleiro, que era o titular, já não serve. Sabe, assim, eu até acho que o Rafael Cabral tinha que ir embora mesmo. O que me assusta é o Cruzeiro não ter tomado essa decisão. É ter deixado na mão do jogador. Tanto na mão dele, que ele estava escalado para jogar. Eu não vejo nenhum absurdo numa possível saída do Rafael Cabral. Eu acho desculpa. Eu não apenas não acho absurdo, como eu acho a decisão acertada. Não, é que eu acho, João. Eu me assusto com o fato do Cruzeiro ter sido rebocado no processo. O Cruzeiro não foi o autor do processo. O Cruzeiro está sofrendo a consequência do processo. Eu não acho o Rafael Cabral um goleiro ruim. Eu acho o Rafael Cabral bom goleiro, um cara que ficou 10 anos na Europa, não é qualquer goleiro, com passagem por seleção brasileira, jogou em grandes clubes, Santos, Nápoles, jogou na Inglaterra, veio para o Cruzeiro, foi um dos protagonistas na campanha da Série B. Ano passado foi muito bem naquela reta final de Campeonato Brasileiro. Não fossem algumas intervenções do Cabral, talvez o Cruzeiro tivesse tido uma sorte muito pior, para não dizer outra palavra. E esse ano o Cabral tá muito mal. E quando um jogador tá muito mal, sabe o que acontece? Ele não precisa ser mandado embora e sair do clube, ele vai pro banco. Ele vai pro banco de reserva e o que tá no banco de reserva assume a titularidade. Isso acontece com zagueiro, com lateral, com volante, com centroavante. Por que não pode acontecer com goleiro? Olha, você é bom goleiro, mas você está mal, agora você é reserva. O reserva vira titular. E é assim que se faz no futebol. E aí eu só queria aqui deixar um apelo para quem tá no Cruzeiro e até pro torcedor do Cruzeiro. Tá na hora de parar com essa bobagem de achar que toda crítica é perseguição, é maldade, estão torcendo contra, nós somos perseguidos. Não são não, gente. É o contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Né? Não tem nada disso, não. Todo mundo quer o bem do Cruzeiro, mas vocês não são inquestionáveis. Colocaram a SAF do Cruzeiro numa posição de inquestionáveis, que é muito ruim. Né? Eu comentei aqui da ligação que eu recebi no final do ano passado de uma pessoa. Por que vocês estão perseguindo isso, aquilo outro? Tem perseguição não, tá aí. Era uma crítica para um time que estava brigando para não cair. Tá claro aí, a situação tá clara. Agora, não é possível que não estão enxergando. Não é possível que a miopia continua. Mas é o que eu falo aqui já há muito tempo. Para você começar a corrigir os erros, você precisa primeiro... A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar que você está errando. Porque se você não aceitar e não enxergar que está acontecendo erro, você não vai corrigir nunca. Você vai continuar errando. E por isso continua errando. Porque não aceita. De lá para cá, olha tudo que já aconteceu.
1h42, Pansieri, para fechar, para irmos pro intervalo. Quem será o goleiro do Cruzeiro, Pansieri? Me conte mais dele. Para hoje, o E Anderson. me conte mais dele. Para hoje, o Anderson, que o ano passado, quando ele fez a estreia em agosto contra o Botafogo, curiosamente, né, João? Nós entrevistávamos ele aqui no Bastidores. Você perguntava para ele sobre até como era trabalhar com o Pepa, né? Treinador estrangeiro. Essa matéria tá no nosso Itatiaia Esporte. Então a turma que, quando quiser acabar aí o programa e procurar mais sobre o Anderson, tá lá na íntegra. Esse papo que nós tivemos com o goleiro do Cruzeiro aqui na Itatiaia, 1,92 m, jogador que tem aí uma passagem pelo Palmeiras, né? Foi revelado no Palmeiras, passou pelo Náutico, chegou no Atlético Paranaense. Te falo, João, que chegou até revezar a titularidade com o atual Bento, né? Quando o Santos deixa o Furacão pro Flamengo. Eles alternaram ali a titularidade do Furacão e depois ele acerta um pré-contrato com o Cruzeiro. Ele vai ser acionado hoje. Agora, uma informação importante para eu fechar. Olha só, o João Paulo dos Santos, que até muito se falou poderia ser colocado numa negociação com o Cruzeiro, uma apuração minha com o Fabiane, né, lá em São Paulo, com o Pio, Léo na geral, a turma do site também nessa ideia da apuração. Olha só, o Santos não tem, no momento, uma intenção de liberar o João Paulo. Então, o João Paulo não está na lista de saída do Santos. E até o Cruzeiro não conversou com o João Paulo. É uma informação importante pra gente trazer aqui. Ok. Então, se o Rafael Cabral for pra lá, é mais nesse sentido de ser mais um goleiro, entendeu, João? 1h43 ao Bastidores pela Itatiaia.